Paz de Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa reflexão está baseada no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 25 ao verso 34. Vai nos dizer assim: Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia que o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. Verso 34. E lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém, meus irmãos? Esse texto ao qual nós lemos aqui, que se encontra no Evangelho de Marcos, é um texto bastante conhecido e bastante pregado. E ele traz algumas características, né, da pessoa que tem um encontro com Jesus, né? E é isso que eu quero abordar aqui, né, nesse texto. O tema dessa reflexão é quem me tocou, né? É uma pergunta. Quem me tocou? Então, nós sabemos que o contexto aqui dessa perícope está baseada naquela história também de Jairo, a qual procura Jesus, né, para que Jesus possa curar sua filha que está doente. E a gente sabe que essa história da mulher do fluxo de sangue, ela ocorre no meio dessa história de Jairo, onde Jesus está se deslocando até a sua casa para ter com a menina, né? E a gente vê que essa mulher, a Bíblia dá ênfase para ela, né? A Bíblia começa o verso 25 do capítulo 5 dizendo certa mulher. A Bíblia não faz questão em mencionar o seu nome. E quando a Bíblia fala a respeito de nome, ela está meio que dando reconhecimento para a pessoa. Por mais que a pessoa não seja falada mais especificamente, mas quando a Bíblia sempre cita o nome de alguém é porque ela está dando reconhecimento. Mas para essa mulher, a gente consegue identificar que a Bíblia não faz questão em apresentar seu nome. Logo, a gente pode dizer que ela está na lista das pessoas que estão no anonimato, que são pessoas desconhecidas, pessoas que não são apresentadas. E a gente vê que essa mulher, ela tinha 12 anos que havia padecido, né, com essa enfermidade no útero, né, a qual saíra muito sangue e era uma mulher que havia perdido muito sangue, né? A Bíblia faz questão de dizer também que ela havia gastado tudo quanto ela tinha e ela não aproveitou nada porque não conseguiram trazer a cura para ela. E a gente vê que logo essa mulher poderia ter uma depressão, né? Porque muitas coisas afetavam a vida dela. Porque, segundo a lei, era uma mulher que era considerada na época uma mulher impura, que não podia conviver socialmente com as pessoas, não podia congregar nas sinagogas, não poderia ter filhos, então era uma mulher ferida na área sentimental também. Era uma mulher que tinha tudo para ter depressão, mas a gente vê que é uma mulher que não desiste. A gente pode conjecturar aqui, pensando em uma mulher amarelada, de tanta perder sangue, né? Uma mulher ali com muita ansiedade e fraca, possivelmente, porque 12 anos perdendo sangue, com certeza uma mulher pálida, de tanto perder sangue. Então a gente vê que essas são algumas características que essa mulher carrega. E um dos primeiros pontos que eu queria abordar aqui é justamente isso, que nós tocamos Jesus por meio da nossa fé. E apesar da mulher ter todas essas características, que ela não podia viver no meio da sociedade, que ela era uma pessoa desprezada segundo a lei, era uma pessoa que
Quando as pessoas olhavam para ela, olhavam com um olhar que essa mulher era excluída, essa mulher tinha uma certeza. E essa certeza está no verso 28, que vai dizer bem assim: porque dizia, se tão somente eu tocar nas vestes, eu sararei. Eu posso dizer que essa mulher carregava uma expectativa que hoje em dia falta a gente carregar nos nossos cultos quando a gente vai cultuar a Deus, que é a certeza daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Então, essa mulher poderia ser enferma, poderia estar perdendo sangue há 12 anos, poderia ter perdido todo o seu dinheiro com os médicos daquele tempo. Só que ela tinha uma certeza e ninguém tirava essa certeza do seu coração. E a certeza era essa: se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Olha que expectativa essa mulher carregava a respeito do Senhor Jesus. E hoje, muitas das vezes, falta isso na nossa vida diária com Jesus. Falta isso. Falta a gente carregar dentro de nós uma expectativa de fé, crendo naquilo que Jesus vai fazer. Então, muitas das vezes, quando a gente vai num culto, a gente sempre prepara o culto, né, para levar para a igreja. A gente sabe que o culto ele começa de casa, mas a gente tem que ir crendo que a gente vai receber algo. A gente tem que ir crendo que Deus vai usar alguém para falar com a gente. A gente tem que ir crendo que Deus ele vai levantar alguma pessoa de alguma maneira para resolver ou para responder aquilo que a gente está perguntando de Deus. Então isso é uma fé que hoje falta nos nossos dias. Hoje vivemos em uma era de pessoas céticas, de pessoas ativistas, que estão ligadas extremamente com o trabalho, e essas pessoas elas acabam não tendo mais tempo para Jesus. E quando elas vão congregar, quando elas vão para a igreja, elas acabam não carregando nenhum tipo de expectativa do tipo, poxa, Deus vai falar comigo hoje, Deus vai restaurar os meus ânimos, Deus vai restaurar a minha vida. E muitas das vezes pensa que isso, né, é bobagem e nem pensa mais nisso. Então, a realidade hoje que se vive a respeito da fé é uma realidade verdadeira. São pessoas que não acreditam mais no mover espiritual de Deus, mas ela carregava essa expectativa: se eu somente tocar, eu vou ser curada. E a gente vê que na parte B do verso 34, Jesus fala o seguinte para ela: a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus ele reconhece a fé daquela mulher. Ou seja, Jesus ele entende a fé de uma pessoa que está crendo. Jesus recebe a expectativa que você leva para ele, irmão. Então a gente precisa ter essa fé, de acreditar, de crer que Deus ele vai fazer o impossível se tornar possível. A gente tem que crer que Deus ele sim pode curar. A gente tem que crer que Deus sim ele pode restaurar. A gente tem que continuar crendo que Deus é o Deus que faz o impossível. Então, hoje em dia se vive essa necessidade de expectativa. Mas que você vá, meu irmão, nesse próximo culto, na sua igreja, onde você congrega, vá com uma expectativa. Hoje eu vou porque Deus ele vai falar comigo. Hoje eu vou porque eu sei que Deus ele vai responder aquilo que eu estou perguntando. Hoje eu vou porque eu vou receber a resposta daquilo que eu estou pedindo de Deus. Então, devemos no nosso coração carregar essa expectativa, porque essa mulher carregava: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Essa é a expectativa que ela carregava. E é a expectativa também que nós temos que carregar, que nós temos que levar algo diante de Jesus e crendo nisso. É interessante. E a gente vê, né, que essa mulher, ela tem esse pensamento. E ninguém tira esse pensamento dessa mulher. Qual foi a sua última vez, meu amado, que você foi para a igreja, para um culto, crendo que Deus ia falar com você? Qual foi a última vez? Exerça a sua fé. Eu desafio você a exercer a sua fé, porque hoje nós vivemos em uma sociedade morta, uma sociedade que não acredita no sobrenatural de Deus. Mas tenha no seu coração a mesma expectativa que essa mulher tinha: se eu somente tocar, eu sararei. Se eu somente ir para o culto hoje, Deus vai falar. Se eu somente ir para lá e não desistir, Deus vai me curar, Deus vai me sarar. E esse é o primeiro ponto. Nós tocamos em Jesus por meio da nossa fé. E agora nós vamos ver que nós tocamos em Jesus por meio da nossa ação, que é onde eu queria mais frisar aqui a mensagem. O verso 27 vai dizer bem assim: ouvindo falar
de Jesus veio por detrás e entre a multidão e tocou na sua veste. Olha só. Agora Jesus está passando no meio da multidão e essa mulher estava ali. Essa mulher de alguma maneira soube que Jesus estava passando por aquele lugar e ela sabia que não poderia ter contato com pessoas, mas ela vai porque a sua fé é uma fé veemente, é uma fé fervorosa e ela não desiste. E a gente vê que essa mulher, ela toca em Jesus. Só que eu queria falar aqui a respeito desse toque, porque toda ação verdadeira de um crente mexe com o lado espiritual, isso é interessante. Então, quando eu falo aqui de tocar, eu estou falando de sensibilidade. Tem gente que a todo custo, né, quer alcançar. E a gente vê que Deus ele precisa de pessoas que tenham essa mesma sensibilidade, porque ela tocou em Jesus e ele parou, porque o verso 30 vai dizer: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos questionam: Como que o Senhor diz uma coisa dessa, mestre? Porque a multidão te aperta. E ele pergunta: Não, eu estou perguntando quem tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Ou seja, Jesus ele descarta a tais que o amassavam, que o apertavam, só que ele dá ênfase a uma mulher que tocou nele. E ele sentiu, porque dele mesmo saiu o poder. É essa sensibilidade que nós temos que ter. E é essa sensibilidade que muitos têm perdido hoje em dia. E eu enfatizo isso hoje aqui para dizer uma coisa para você que está ouvindo. Irmão, não perca a tua sensibilidade. Não perca a tua essência de tocar em Jesus. Porque hoje tem crente que só aperta Jesus e não toca mais. E lembrando que tocar aqui é ser sensível a Ele. É tocar nele de maneira espiritual, irmãos. Porque aquela multidão, ela só queria aquilo que Jesus poderia dar e não aquilo que ele era. E a mulher estava querendo, muito além de uma cura, ter ali um encontro com Jesus, porque ela sabia que ele mudava a realidade. E a gente vê que existe hoje essa necessidade de nós termos essa sensibilidade, porque tem crente que antes não era nada. Aí Deus fez essa pessoa crescer e parece que essa pessoa cresceu tanto que o nariz dela cresceu junto e hoje ela humilha as pessoas na igreja, ela fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, ela não tem mais a sensibilidade de antes. Antes ela chorava diante de Deus, antes ela se derramava. Para você ter uma ideia, era uma pessoa que antes nem tinha carro, ela atravessava a cidade toda de ônibus para chegar na igreja. E hoje em dia tem carro, chega atrasado, não tem mais compromisso com Deus, porque perdeu a sua sensibilidade. É uma pessoa que hoje, quando olha para alguém que está falando em línguas estranhas, chama de menino, sendo que antes ela também se derramava aos pés de Cristo, chorava, lamentava, e Deus fazia um milagre. Só que uma pessoa que hoje perdeu essa sensibilidade não toca mais em Jesus. E eu queria falar para você, meu irmão, não perca a tua sensibilidade, não perca a tua essência de ser quem você é, porque isso realmente acontece. Muitas das vezes nós não somos nada e quando nós não somos nada nós temos essa sensibilidade com Jesus, mas quando Jesus exalta a gente acaba esquecendo daquilo que a gente era. Não perca a tua essência, irmão. Não perca a tua sensibilidade. E a gente vê que Jesus ele procura, né? Porque quando a mulher toca nele, e ele pergunta, né, e reconhecendo que dele havia saído poder, e ele pergunta, né, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava, olha só, o verso 32 vai dizer que ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, saindo de trás, lhe contou toda a verdade. Então a gente vê que ele procura, porque não é qualquer um que toca em Jesus, né? João, lá em João, capítulo lá em João capítulo 4, né, verso 23 vai dizer assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes o Pai procura. Ou seja, não é qualquer um. Não é qualquer um que Jesus procura. Ele procura aquele que toca ele de verdade. E a gente vê que quando Jesus faz essa pergunta, quem me tocou? A gente é o tema, né, da reflexão, mas quando Jesus ele pergunta quem me tocou, a gente vê que é uma pergunta intencional, porque o próprio Jesus sabia
quem o havia tocado. Só que ele queria fazer algo aqui que realmente nos interessa quando a gente para estudar essa parte da Bíblia, sabe por quê? Porque a gente está falando de uma mulher que não tinha reconhecimento nenhum. E agora, quando ela chega diante dele e confessa aquilo que tinha acontecido, ele fala o seguinte no verso 34, na parte A do versículo: ele diz filha, filha. Agora ele está chamando de filha para alguém que a sociedade rejeitava, para alguém que a multidão rejeitava. Só que ele está chamando de filha agora, ele está promovendo alguém que era desprezado pela sociedade. Da mesma maneira ele trata cada um de nós. Amém? Aqui a conclusão. Através dessa mensagem vimos dois tipos de toques que existem. Eu desafio você a exercer a sua fé e sua ação, de viver uma vida separada para Ele. Dedique-se a Deus com a sua fé e as suas obras, que através disso você venha motivar pessoas a exercer a sua fé e a trabalhar para Deus. Que Deus abençoe, meu irmão, sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.